Olá, turminha! Hoje nós vamos estudar geografia. Abram a apostila, página 253. Coloquem a data 30/4/2021. O último dia do mês de abril, né? Abril tem 30 dias, o último mês. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre as paisagens dos lugares, tá? O que é paisagens, professora? Vamos aprender um pouquinho sobre as paisagens? No lugar onde vivemos, podemos observar as paisagens bem diferentes. Você já observou as paisagens que existem no lugar onde você mora? Como são as paisagens que você observa? Em que elas se diferenciam? Olha aqui tem dois desenhos, né? De paisagens, ó. Tá vendo? De acordo com o lugar onde vivemos, podemos observar paisagens bem diferentes. Veja a seguir como Paula e Rodrigo desenharam a paisagem do lugar onde vivem, tá? Paisagem bem diferentes, tá? Bem diferentes por quê? Paisagem, gente, envolve, né? Além dos elementos visíveis, além do que a gente vê, envolve o que também? Os volumes, né? As formas, as cores, os sons, os odores, né? Presentes, quer dizer, os cheiros, né? Que existem no espaço, tá? Então, paisagem é mais do que, né? Uma visão, mais do que você vê, né? É mais do que isso, né? Também são as cores, os cheiros, né? E os volumes, né, que existem em todas as paisagens, tá? Então vamos lá, a gente também tem que associar cores, os sons, né, que a gente ouve, os cheiros, a paisagens também, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui o desenho da Paula, de 8 anos, né, que ela desenhou sobre o lugar, né? O lugar onde ela vive. Olha a paisagem que ela desenhou. E aqui o desenho do Rodrigo, de 9 anos. Olha aí. Olha aí a diferença de uma paisagem para outra, tá vendo? Olha aqui a paisagem da Paula, ó. Olha o que ela desenhou. Onde que ela vive? Ela vive no campo, né? Olha aqui, ó. Olha o sol nascendo, as montanhas, as árvores, o rio. Tá vendo? Quase não tem casa. E o Rodrigo? Olha aqui. A rua asfaltada, né? Tem prédios, tem casas, tem comércios, né? Então ele mora no centro urbano, na cidade, né? A paisagem é formada por todos os objetos e elementos que nossos sentidos alcançam. Os desenhos de Paulo e Rodrigo, por exemplo, contêm os elementos que eles observaram ao desenhar. As paisagens são formadas pelo conjunto dos elementos naturais e dos elementos construídos pelo ser humano, também chamados de elementos antrópicos. Tá vendo aqui, ó? Elementos naturais são os elementos da natureza e os elementos antrópicos são os elementos construídos pelo ser humano. Em muitos casos ocorre a combinação desses elementos na formação de diferentes paisagens, como é possível notar nos desenhos da página anterior, especialmente no desenho de Paula. Viram lá que no desenho de Paula tem o quê? Tem o rio, a árvore, as montanhas, mas também tem o quê? Uma casa, né? A casa é um elemento, né, construído pelo ser humano. Então, fez o quê? A paisagem dela tem uma mistura, né, de elemento antrópico com elementos naturais. Olha aqui o significado de antrópico, ó. Aquilo que é construído ou transformado pela ação do ser humano. E aqui já começam as atividades, tá? Paula e Rodrigo desenharam a paisagem do lugar onde moram.
Escreva o nome de alguns elementos existentes nas paisagens desenhadas por Paula e Rodrigo. Então, você vai olhar lá na paisagem da Paula e escrever os elementos que tem lá. E aqui, na paisagem do Rodrigo, você vai escrever os elementos que tem lá. O que tem na paisagem da Paula? Tem rio, né? Tem casa, tem varal com roupa. O que tem mais lá? Tem morro, árvores, tem sol, tem flores, céu. E na paisagem do Rodrigo? Casas, prédios, rua, né? Tem céu, também tem árvores. Então, você vai escrever aqui na frente. Pense nas paisagens que você observa assim que sai de sua casa para ir à escola. Pense também nas paisagens que você observa quando chega à sua escola. Então, você vai lembrar, né? Já que a gente não está indo para a escola, você vai relembrar quais as paisagens que vocês viam indo para a escola e quando chegavam na escola. Ó. Quais os elementos você observa na paisagem quando sai de sua casa? Que elementos tem quando você sai da sua casa na paisagem? E quais os elementos você observa na paisagem quando chega à sua escola? Tá? Então, é a resposta pessoal aqui que vocês vão responder a letra A e a letra B. Paisagens. Por que são diferentes? Os elementos presentes em uma paisagem, assim como a sua organização, tornam as paisagens diferentes. Viram lá as paisagens da Paula e do Rodrigo, né? Eram bem diferentes, né? Por quê? Porque os elementos que continham nela eram diferentes. Veja a paisagem a seguir e observe como ela é formada por elementos criados pela natureza, também chamados de elementos naturais. Tá? Então, os elementos criados pela natureza são os elementos naturais. Os rios, as florestas, as rochas e as montanhas são exemplos de elementos naturais. Tá vendo aqui essa imagem, ó? É um trecho, tá, do Parque da Chapada Diamantina, na Bahia. Olha aqui, tá vendo? Tudo isso aqui são elementos naturais, são criados pela natureza. A paisagem a seguir é formada principalmente por elementos construídos pelo ser humano. As cidades, as fábricas, as ruas e as avenidas são exemplos de construções feitas pelo ser humano. Tá vendo aqui? Isso aqui são bairros do Reduto e o Marizal, em Belém, Pará, tá? Olha aqui. Olha aqui. Essa paisagem é uma paisagem, né, de construções feita pelo ser humano, né? Tem a ação do ser humano aqui nessa paisagem. Então, aqui tem elementos o quê? Antrópicos, né? Os elementos antrópicos, que são os feitos pelo ser humano, pelos seres humanos. Aqui tem um pouquinho mais sobre as paisagens, tá? Eu vou ler, porque a gente tem tempo ainda. Na maior parte das paisagens de nosso planeta, podemos observar os elementos criados pelas pessoas ou os diferentes aspectos que revelam a presença da ação do ser humano. Isso ocorre porque o ser humano conseguiu adaptar-se e viver em diversos lugares do mundo, como nas áreas de altas montanhas, em regiões muito frias ou muito quentes. Desse modo, atualmente, existem poucos lugares no mundo que ainda não tenham recebido alguma influência do ser humano. Veja o exemplo da paisagem abaixo. Tá vendo essa paisagem aqui? Olha aqui. Existem pessoas habitando alguns dos lugares mais isolados do mundo. Observe esta construção localizada em uma área da Suécia, onde as temperaturas são muito baixas e chega a nevar durante meses seguidos. Olha aqui, tá vendo? Essa paisagem aqui, embora seja um lugar bem isolado, né? Mas muito frio. Olha aqui a ação do ser humano. Tem uma casinha aqui, tá vendo? O ser humano mora aqui. Então, poucos lugares não tem a ação do ser humano. As atividades, ó. Observe a paisagem
retratada na imagem acima e responda: quais elementos naturais você observa na paisagem? O que você observa nessa paisagem aqui que são elementos naturais? Olha esse branquinho aqui, como que chama? A neve, né? Tem o que também? Os morros, né? As rochas são elementos naturais que a gente observa nessa paisagem. Quais elementos predominam nessa paisagem? Naturais ou antrópicos? Justifique. O que vocês acham que predomina aqui? O que a gente vê aqui, que é antrópico, é só essa casinha aqui, não é? Então, a gente identifica apenas uma casa. Então, o que predomina? O que tem mais aqui nessa paisagem? Os elementos naturais ou os elementos antrópicos? Predomina o que? Os elementos naturais, né? Porque os elementos antrópicos é possível identificar só o que aqui de antrópico? Só a casinha. Observe a seguir a paisagem de Teresina, no Piauí. Olha aqui essa paisagem, tá vendo? Rio Poti em Teresina. Relacione os elementos antrópicos e naturais ao seu número correspondente. Tá vendo aqui? O número 1 para os elementos naturais e o número 2 para o elemento antrópico. Então, você vai relacionar aqui. Prédio é antrópico ou é natural? O prédio é um elemento da natureza ou um elemento feito pelo ser humano? Então, é um elemento antrópico. Então, você vai colocar aqui o número 2, tá? O céu é um elemento natural ou antrópico? Você vai colocar o número aqui, tá? E assim por diante, as pontes e as árvores. Ligue os elementos às respectivas paisagens. Tá vendo aqui? Aqui, ó, tem as paisagens. Aqui embaixo tem o nome. Então, vocês vão ligar, tá? Olha aqui a cachoeira, tá vendo? Prédios, né? Então, você vai olhando os desenhos e ligando as paisagens aos nomes, tá? Aqui nessa página tem uma pesquisa para vocês fazerem, ó. Procure em jornais e revistas imagens de diferentes paisagens do Brasil ou do mundo. Colhe uma delas no espaço abaixo, tá? Aqui, ó, era pra gente colar aqui, né? E levar algumas para a sala de aula pra gente fazer o trabalho, esse trabalho aqui na sala de aula, tá? Como a gente não está na sala de aula, não vai ter como fazer esse cartaz aqui, esse painel. Então, vocês vão procurar duas, tá? Duas paisagens em jornais e revistas. Você pode dividir aqui o quadrinho ou pode colar uma do lado da outra, tá? Então, vocês vão procurar duas paisagens. Uma paisagem com elementos naturais e a outra paisagem com elemento antrópico, tá? Então, pode ser que você não vai encontrar uma imagem, né, só com elementos naturais ou uma imagem só com elementos antrópicos. Mas você pode procurar duas imagens, uma que predomina, né, os elementos naturais e a outra que predomina os elementos antrópicos. Lembrando que elementos naturais, elementos da natureza, né? E os elementos antrópicos, os elementos feitos pelo homem, né? Pela ação do homem. E aqui embaixo tá falando um pouquinho que a gente estudou hoje, ó. Os lugares possuem paisagens diferentes, foi o que a gente aprendeu hoje. Que as paisagens são formadas por elementos naturais criados pela natureza e ou por elementos antrópicos criados pelo ser humano. As paisagens se diferenciam de acordo com seus elementos e sua organização. Então, hoje vocês vão fazer essas atividades só até aqui na página 258. Qualquer dúvida, chama pro WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até logo.